Aqui é o professor Alfredo. Nós vamos falar agora sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi o maior conflito, que teve na humanidade, foi de 1939 para 1945. Quais são as causas da Segunda Guerra Mundial? Podemos dizer que vários fatores influenciaram o início desse conflito, que se iniciou na Europa e passou rapidamente para a África e para a Ásia. Só que tem um problema. Na verdade, para o pessoal da China, essa guerra já estava durando desde 1931, com a invasão do Japão da Manchúria, e em 1937, quando o Japão invade a China. Então, falar que a Segunda Guerra começou em 1939 é a concepção do Ocidente. Um dos motivos mais importantes foi o surgimento na década de 30 da Europa dos Estados totalitários, com fortes objetivos militaristas e expansionistas. Na Alemanha surgiu o nazismo, liderado pelo Hitler, que tinha a intenção de expandir o território alemão, com o tal do Anschluss, que é a União dos Povos Alemães, e também com a teoria do espaço vital, desrespeitando o Tratado de Versalhes, inclusive reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. A Itália estava crescendo o Partido Fascista, liderado pelo Mussolini, e ele se tornou o Duce da Itália, ou seja, com poderes sem limites, virando o chefe máximo da Itália. Então os dois tinham poderes, ideias expansionistas. Tanto a Itália quanto a Alemanha passavam por uma grave crise econômica, e essa crise econômica seria resolvida com o fator guerra. Então, o que acontece? Na década de 30, essa crise causou um grande número de desempregados na Itália e na Alemanha. Uma das soluções encontrada pelos seus governos era o quê? Uma industrialização baseada na industrialização bélica, ou seja, fazer armamentos militares, aviões de guerra, navios, tanques, submarinos e etc. Por conta disso, eles pensavam em crescer a economia do país graças a isso. Na Ásia, o Japão também possuía fortes desejos de expandir seu território, já dominava a Coreia, desde o começo do século XX, já dominava a Coreia, e resolveram o quê? Se ajuntar. Nesses três países com objetivos expansionistas, se uniram no eixo. O que é o eixo? O eixo originalmente era o eixo antissocialista, mas na verdade era um eixo que seria um comum acordo com características militares, para dominar o mundo. A causa direta da Segunda Guerra Mundial é a invasão alemã sobre a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. De acordo com a política de aliança militar existente na época, apareceu dois grupos. Esses grupos seriam os aliados, que acabaram sendo liderados pela Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos, e o eixo, com a Alemanha, Itália e o Japão. A guerra é dividida em vários períodos. O primeiro período é a expansão do eixo, que vai de 1939 para 1942. Foi marcado pelas vitórias iniciais do eixo. A Alemanha acaba conquistando a Polônia, o norte da França, a Iugoslávia, a Ucrânia, que acaba invadindo a União Soviética, a Noruega e o norte da África. O Japão, por sua vez, anexa a Manchúria, enquanto a Itália pegava o quê? Pegava territórios na Albânia e na Líbia. Na verdade já tinha pego a Albânia, mas aí queria aumentar seus territórios no norte da África. Em 1941, o Japão ataca a base militar de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, a base no Havaí. Após esse fato, que foi considerado traição pelos americanos, porque os americanos sentiram-se ultrajados pelo ataque, porque não foi avisado, eles estavam em negociação de paz, ou seja, não era para ter a guerra, então os Estados Unidos acabou declarando guerra ao Japão. E o Hitler, tolo, para variar, burro, acabou fazendo uma besteira incrível. No dia 11 de dezembro, os americanos declaram guerra no dia 8 de dezembro de 41, no dia 11 o Hitler declara guerra aos Estados Unidos, o que facilitou muito para a Inglaterra. Então nós temos o período do avanço aliado, que vai de 42 até 45, decorrentes de quê? Das derrotas sofridas pelo eixo. Primeiro, os alemães perdem a Rússia, a invasão da Rússia pegaram o inverno, e acabaram sendo derrotados em Stalingrado. Nesse período começa uma regressão das forças do eixo, com seguidas derrotas. Coitado dos Estados Unidos, então, eles lutaram em duas frentes de batalha e acabaram o quê? Vencendo mais fácil ainda. O maior ícone da vitória do Ocidente é o dia D. O que foi o dia D? O dia D é o desembarque das tropas aliadas nas praias da Normandia, que é o norte da França. E isso abriu uma segunda frente, porque até então a Rússia estava lutando sozinha. E era bem capaz que a Rússia vencesse a guerra sozinha contra o Hitler. Mas aí os aliados ocidentais resolveram entrar também, fazendo a Alemanha lutar em duas frentes. A frente oriental contra a União Soviética, a frente ocidental contra os Estados Unidos, a Inglaterra e os outros aliados. A Alemanha começa a ruir. Só que a Itália, já desde 43, já tinha declarado a paz. A Itália já estava derrotada desde 1943. Qual o final importante para o fato? O final importante para o fato é que o conflito termina com a rendição da Alemanha e da Itália. A Itália já estava derrotada antes, mas o Japão foi o último a assinar a rendição. E a rendição foi feita após os ataques às bases, às cidades de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 45, quando os americanos jogam bombas atômicas, acabando de vez com o sonho expansionista japonês. A consequência principal da guerra também é o surgimento da Guerra Fria. Além disso, também nós tivemos a criação da ONU. Vou fazer um parênteses aqui. Muita gente considera que o Hitler estava capacitado para a guerra porque ele tinha participado da Guerra Civil Espanhola.
O que é a Guerra Civil Espanhola? Foi um confronto entre o governo, que era republicano, de esquerda, contra o pessoal da direita, que era a oposição. Esse pessoal da direita resolveu pegar em armas para tomar o poder. E eles receberam apoio do Hitler e do Mussolini. Por conta disso, a Guerra Civil Espanhola, que é de 1936 a 39, foi um laboratório para os nazistas conseguir testar os seus armamentos. Acabou que a direita venceu, derrotando a esquerda, que teve um apoio fraco, né, do pessoal da esquerda da União Soviética. Então isso acaba facilitando o desenvolvimento de armas por parte dos nazistas, né, e dos fascistas. Olá pessoal, aqui é o professor Alfredo. Nós vamos